Mateus 17. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: Não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém eu afirmo a vocês que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Um dia, os discípulos estavam se reunindo na Galileia, e Jesus disse a eles: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim. Respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros. Respondeu Pedro. Certo? Disse Jesus: Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu.